Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo tutorial sobre Simplify 3D. Para esse vídeo eu vou recomendar seriamente que assistam os anteriores, pois vai ser necessário daqui para frente. Vou começar a explicar coisas um pouco mais avançadas, né? Então, recomendo bastante que assistam. Então vamos ao vídeo. Como já deu para notar, né? Eu vou estar usando a minha impressora Delta. Ela é redonda, tem esse formato cilíndrico e tal, é bem diferente. E para me auxiliar aqui, eu desenhei esses dois modelos. Quem já ligou os pontos, né, já entendeu que isso daqui são duas torres de temperatura, uma para ABS e outra para PLA. No caso, de acordo com o material que você estiver usando, o PLA ele começa em 175 graus para esse teste e termina em 210. Mas como eu não vou usar PLA aqui, então eu vou deletar. No caso, estou usando o ABS. O ABS ele parte de 205 graus a 240 graus. Então não interessa se você está usando filamento bom ou filamento vagabundo. Pode ser a marca mais famosa do mundo ou a mais lixo. De acordo com a sua impressora e com o filamento que você estiver usando, você vai conseguir o resultado ideal para a impressão. Isso envolve tanto temperatura quanto velocidade. Então agora vamos para a configuração. Aqui na primeira aba, não precisa modificar muita coisa, né? Se você assistiu os 5 primeiros vídeos e se adaptou com a tua impressora, aqui vai estar tudo configurado bem perfeitamente. Então vamos para a parte de layer. A layer aqui eu sugiro que você use 50% da largura de extrusão do seu bico. Então meu bico é 0.4, vou usar a camada 0.2. Se você tiver um bico 0.2, você vai ter que usar a camada 0.1 e daí por diante, né? Daí, camada de topo e camada de chão não precisa. Você não vai precisar de nenhuma das duas, assim como o preenchimento interno. Pode deixar a zero. Literalmente a única coisa que te interessa mesmo é só a shell. Então, a shell você pode deixar 2 ou 3. Eu vou deixar 2. E aqui está configurada a parte de layer. Em adicional não precisa mexer. Em fio também não precisa mexer. Suporte você não vai usar. Então pode desabilitar por aqui. Daí agora a parte de temperatura. Então, como dá pra ver a torre lá atrás, né? Ela tem essas marquinhas aqui. Cada marquinha representa a divisão de 1 centímetro de altura. A partir dessa medição de 1 centímetro, você vai definir quantas camadas precisa para chegar nesse 1 centímetro. E daí vai setar aqui na parte de temperatura. Aqui na label de temperatura principal, a gente tem a mesa aquecida, que a gente não vai mexer, e o extrusor 1. No caso aqui tá a temperatura que eu uso de costume, né, 225. Então, eu posso remover e começar a adicionar pela primeira que tá aqui embaixo, 205. Então, 205 vai a primeira, daí a próxima é 210. Mas notem uma coisa aqui. Eu coloquei 210, mas não alterei essa camada aqui. Isso foi um erro. Então, se por acaso eu cometer esse tipo de erro, eu posso vir aqui em remover, ou eu posso vir aqui e editar a camada. No caso, eu estou usando a camada 0.2. Então, a divisória de 1 centímetro vai dar a camada 50. Então agora eu vou adicionar as temperaturas de 5 em 5 até chegar no 240. Pronto. Feito isso, você vai ter essa torre de temperatura. Mas então o que significa isso? Significa que na primeira camada a máquina vai começar com 205 graus. Na segunda camada vai continuar com 205 graus e vai continuar até chegar na camada 50, que representa 1 centímetro de altura, de acordo com a altura de layer que eu deixei aqui, 0.2. E assim ele vai indo. Quando chegar na camada 100 ele muda para 215, quando chegar na camada 300, 235, e quando ele chegar na camada 400 ele termina. Agora a próxima parte, cooling. Cooling pode deixar todo desligado.
tem ou não tem a cooler de impressão na máquina, pode deixar todo desligado. G-Code aqui tá normal. Script. O script que eu recomendo para toda impressora é só G28. Se a tua impressora tem aquela merda de script lá que ele começa no cantinho, faz um cocôzinho e se manda lá pro meio para continuar a impressão, remove isso daí porque eu acho uma porcaria. Sinceramente é uma bosta aquilo lá. Então remove aquilo lá e principalmente se ele tiver um controle de temperatura aqui, S alguma coisa, também remove porque aquilo lá é problema. Ele vai atrapalhar muito porque ele vai já iniciar direto na temperatura de 240 graus. Ou na temperatura que tiver setado ali. Então, a próxima parte aqui vai ser Otter. A minha impressora Delta, ela está funcionando com 85 mm por segundo. Isso é uma velocidade muito alta para fazer um teste. Então eu vou reduzir aqui para 25 mm por segundo. É o que eu recomendo tanto para Delta quanto para Cartesiana. Por que 25 mm por segundo? Vamos fatiar o modelo. Como dá pra ver, né? Só tem uma shell. Então, mas por que 25 mm por segundo? Pensa assim. Ele vai fazer as camadas muito rápido. Então, cada vez que ele for mudar de camada, não vai dar tempo da camada de baixo esfriar. Então, isso daí vai dar overheat, que é uma deformação nessas quinas. Ele vai ficar derretido, muito derretido as quinas. Então basicamente é isso. Eu vou deixar aqui do lado uma timelapse da torre sendo impressa na minha impressora. E daí quando eu terminar, eu explico melhor. Esse tipo de teste só dá apenas para explicar quando tiver com o objeto pronto. Bem, e agora meu teste finalizado. Não sei se vai dar pra notar muito bem no vídeo, né, mas vou passar devagarzinho pra ficar melhor. A camada de 205, ele quis dar uma descolada de camada. Foi coisa bem levinha, mas por causa da temperatura baixa. Ele não teve temperatura suficiente para aderir. Mas a parede, a uniformidade ficaram boas do início até o fim. Então, a temperatura ideal que eu encontrei foi entre 220 e 230. Nas camadas mais altas, como 235, 240, ele fica com deformidade muito forte. Então, tendo isso em mente, esses números que tem aqui não é só para indicar apenas que aquela camada está com aquela temperatura. Os números também são um teste de calibração para saber se a impressora está com vibração ou se está fazendo direito. Se por acaso os números saírem torto demais do início ao fim, refaça o teste e reduza a velocidade. Neste meu caso, posso continuar com as minhas programação normal aqui e remover todas as temperaturas que eu não vou usar. Sempre lembrando que a temperatura que você deixar precisa estar desde a primeira camada até o final. A temperatura da mesa eu não cheguei a explicar porque isso daqui é irrelevante. Se você está usando PLA, mesa 40. Se você está usando ABS, mesa 110. Coisinha comum. Como eu já sei o costume da minha impressora, né? Então eu posso deixar todas as configurações dela normal. E é isso. Os dois modelos que eu usei aqui vão ter para download no Thingiverse. Vou deixar o link na descrição. Na descrição vai estar junto a playlist completa da série de tutoriais de Simplify 3D. Se o vídeo foi de alguma ajuda, compartilha, pode ajudar bastante gente também. Espero que tenham gostado, até a próxima.